Fala aí pessoal, beleza? Pronto para mais uma aula de anatomia? O assunto de hoje então vai ser o sistema nervoso, tudo bem? Pronto para começar? Vamos lá, eu estou pronto aqui, tá? Então vamos para o primeiro slide já dessa sequência aí. Vamos? Primeiro slide da sequência, isso, vai, muda aí. Bom, divisões do sistema nervoso, né? Nosso sistema nervoso pode ser dividido assim, de duas formas. Primeira parte, sistema nervoso central. Essa parte ela é compreendida por encéfalo e medula. Há já um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês já nesse início, porque muita gente conhece o órgão chamado cérebro e muitas pessoas desconhecem esse termo, encéfalo. E aí se perguntam, é a mesma coisa? São diferentes? O que é? Encéfalo é só um termo mais técnico do que cérebro? Cérebro é um termo mais conhecido? Vamos lá, vamos a essas explicações aí que são importantes, tá? Bom, quando você quer se referir a todo o órgão contido na cavidade craniana, o termo ideal, correto, é esse que está aqui, ó, encéfalo. Então o que é o cérebro? O cérebro é uma parte dele, é uma parte do encéfalo. Pô, é a maior parte, é a parte mais importante? Sim, mas não deixa de ser uma parte por causa disso, tá? Então fica assim, ó, você pode ser específico, você pode se referir somente ao cérebro, se quiser, mas quando quiser ser mais abrangente e se referir a todo o órgão contido na cavidade craniana, o termo correto, mais adequado é encéfalo. Então, o nosso sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula, beleza? E a parte periférica? Primeiro já uma explicação sobre esse termo periférico. Bom, central, algo que está no centro. Periférico, algo que está afastado do centro. Assim como acontece também geograficamente, né? Nos bairros centrais, bairros periféricos, a gente chama de periferia, né? Então, qual é a parte periférica aqui do nosso sistema nervoso? Qual é a periferia do sistema nervoso? São os nossos nervos. Nervos espinhais e nervos cranianos. A quantidade deles é o seguinte, 12 pares de nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. As palavras já indicam a localização desses nervos. Claro, olha, nervos espinhais são aqueles que saem da espinha, da nossa medula espinhal. Nervos cranianos são aqueles localizados no crânio. Todos eles saem do crânio através de um furinho, de um forame localizado na base do crânio. Tá? Então, essa é a razão dos nomes, cranianos e espinhais. Agora, 3 notícias, uma ruim, uma boa e uma excelente para vocês. Tá? Olha só, a notícia ruim é que esses 12 pares de nervos cranianos possuem nomes. Cada um deles tem um nome diferente. Ai meu Deus, socorro, é agora, né? É agora que você vai se descabelar aí em casa assistindo esse vídeo, né? Vou ter que decorar esses 12 nomes diferentes. Meu Deus, não aguento mais decorar essas coisas da anatomia. Calma. 12 pares de nervos cranianos têm nomes, tá? A notícia boa, os 31 pares de nervos espinhais, ufa, não tem nomes específicos, eles são denominados de acordo com as regiões da coluna. E aí você lembra das regiões da coluna, região cervical, torácica, lombar, sacral, coxígea, tá? Essa é a notícia boa. E qual é a notícia excelente? É claro que eu não vou cobrar nenhum desses nomes, nenhum dos 12 nomes dos nervos cranianos. Gente, eu sempre falo assim, se brincadeira em sala de aula, não estou formando neurologistas, né, gente? Estou formando técnicos de enfermagem, estou ajudando a formar técnicos em enfermagem, então não há necessidade nenhuma que vocês, meus alunos, técnicos de enfermagem, decorem esses nomes todos, tá? Claro, se fosse para uma outra área, gente, aí sim haveria essa exigência de saber esses nervos, mas na área de vocês, com o meu tempinho já de prática, eu sei que isso não importa, tá? Não faz diferença na atuação de vocês no mercado de trabalho. Beleza? Então é assim que o nosso sistema nervoso se divide em central e periférico. Central é a parte do centro, periférico afastada do centro, que são os nossos nervos. Belezinha, né? Vamos seguindo. Olha só, SNC é a abreviatura de Sistema Nervoso Central, obviamente, né? Então ele é composto pelo eixo cérebro-espinhal, ou seja, encéfalo e medula, como foi dito.
localizações. O nosso encéfalo está localizado na cavidade craniana, aquela cavidade formada pelos ossos do crânio. E a medula espinhal está localizada e protegida pelas nossas vértebras, pelo canal formado pela união das nossas vértebras. Todas as nossas vértebras, quase todas, não todas, quase todas as nossas vértebras possuem um forame, um buraco. E aí, quando elas estão empilhadas, uma em cima da outra, formando a nossa coluna, esses forames juntos formam um canal por onde se estende a nossa medula espinhal. Tá? Então essas são as localizações desses dois órgãos componentes do SNC. O que mais? É desse local do SNC que partem estímulos para controle do nosso organismo como um todo, e também esse é o local que recebe as sensações, tudo que a gente consegue perceber tanto do meio ambiente, do meio externo, quanto do meio interno. Todo mundo sabe, gente, todo mundo já percebeu que o nosso corpo ele recebe informações o tempo todo. Que informações são essas? Dá um exemplo aí. Pô, frio, calor, tato, pressão, enfim, as impressões dos olhos, do ouvido, do paladar, do olfato, do que a gente sente de cheiros. Não são impressões que a gente está recebendo do meio externo, são sensações que a gente está recebendo. Então, essas sensações são direcionadas e enviadas ao SNC. Para quê? Para que lá sejam interpretadas. E também é de lá que partem respostas para cada uma delas. Por exemplo, se eu estou com frio, eu preciso me encolher, tremer. Então, há uma resposta para os meus músculos para efetuarem essa tarefa. Se eu estou com calor, eu vou começar a transpirar, a suar. Então há uma resposta para as minhas glândulas sudoríparas, para que elas funcionem. Então é isso que quer dizer, aqui ó, é o local de onde partem estímulos. E o que são estímulos? São comandos, são informações de ordens, de comandos para diversos órgãos que vão realizar cada um suas tarefas. Esses órgãos são chamados de órgãos efetores. Exemplo, músculos são órgãos efetores, efetuam uma determinada tarefa. Glândulas também são órgãos efetores, efetuam determinadas tarefas. Mas quem controla tudo isso é o nosso SNC, nosso Sistema Nervoso Central, através principalmente do cérebro. Agora entra o cérebro mesmo, tá? Através principalmente e não exclusivamente pelo cérebro. Há estímulos gerados para controle de algumas funções que não partem do cérebro, partem de outras áreas do encéfalo. Tá legal? Mas o cérebro é realmente a parte mais importante e a principal parte do nosso sistema nervoso. Beleza, gente? Então aí, ó, SNC é isso. Entenderam a questão das sensações chegando e das respostas sendo enviadas? Espero que sim. Qualquer coisa me procurem para tirar dúvidas, tá? E o SNP? Opa, antes tem a imagem, né? Não vamos atropelar aqui a sequência de slides. Eu sempre gosto de respeitar aquilo que está aqui. Beleza. Essa é a imagem, então, do nosso SNC, encéfalo e medula. Olha como o encéfalo ele é formado realmente por outras áreas. Olha, tem mesmo aqui o cérebro, tem que ter, lógico, tem a ponte também, tem o cerebelo e tem o bulbo. Perceberam? Não é só cérebro, por isso que tudo é chamado de encéfalo. Qual é o outro órgão do SNC? Medula espinhal, está ela aqui, medula espinhal, se estendendo da base do crânio para baixo dentro do canal medular, do canal formado pelas vértebras, ok? Então essa é a imagem do nosso SNC. Agora sim, vamos para o SNP. Beleza, olha só. Sistema nervoso periférico, né? SNP, formado pelos nervos, beleza? Quais são? 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinhais. Maravilha, são esses, tá? E aí, para que eles servem? Olha só, os nervos são importantes no processo chamado de condução. Eles servem para conduzir. Conduzir o quê? Conduzir estímulos, respostas. Esse estímulo que o nosso cérebro produz, melhor, que o nosso encéfalo produz, ele é também entendido como uma descarga elétrica.
Todos já devem ter visto algumas animações, seja na internet ou na TV, sobre o sistema nervoso. É aquele conjunto de células onde, através delas, viaja uma luzinha passando assim, ó, passando de uma para outra. Essa luz que passa nessas animações representa esse estímulo. É uma corrente elétrica? É uma descarga elétrica? Sim. É tipo um choquezinho? Claro, é isso mesmo, é tipo um choque. Uma descarga elétrica que viaja pelos nossos nervos até as diversas regiões do nosso corpo. E aí, gente, essa descarga elétrica carrega informações de comandos, de tarefas para diferentes órgãos, para que eles executem funções. Tá legal? Então, é o local de onde partem os estímulos, tá? Então, sempre que eu disser estímulo, entendam como impulso elétrico, corrente elétrica, descarga elétrica, estímulo nervoso. Há diversas formas de chamar, tá? Mas entendam que estímulo é isso, tá bom? São respostas que o nosso encéfalo emite, mas também estímulos são sensações que o nosso corpo também capta, né? E essa captura, essa captação de estímulos do meio externo, ela é feita através dos nossos nervos, de terminações nervosas, porque há diferentes tipos de células no sistema nervoso. Umas são especializadas em emitir respostas e outras são especializadas em receber estímulos, tá? Receber sensações. Tá legal? Vamos continuar aqui então. Bom, os nervos conduzem para a periferia, ou seja, afastado do centro. Olha aqui o que eu falei, ó, órgãos efetores. Então, eles conduzem para os órgãos efetores e também recebem sensações. Só que o percurso de ambos os estímulos é inverso. Olha aqui, ó, percurso inverso. Como assim? Os estímulos para respostas, para comandos, eles saem do nosso encéfalo e vão para o corpo. E as sensações, elas vêm do corpo e vão para o encéfalo. Tá legal? Então, ó, é uma via de mão dupla. Tanto chegam sensações quanto saem respostas. Ó, o tempo todo, ó, chegam sensações, saem respostas. Então, olha, essa via fica constantemente com fluxo, dois fluxos, um num sentido e outro no outro sentido, tá legal? Imagina que é uma estrada de mão dupla, uma via de mão dupla. É assim, os carros indo para um lado e outros carros indo para outro lado. Imagina que os carros sejam os estímulos viajando por essa via. O que representa então essa via no nosso corpo? Nossos nervos. Nossos nervos são as vias por onde os estímulos viajam. Há uma principal via no nosso corpo, que é tipo assim, ó, a gente tem diversos tipos de vias urbanas, né? A gente tem ruas, a gente tem avenidas, a gente tem estradas, não é assim? Então, as ruas são os nervos, as diversas ramificações de nervos. E a grande estrada do nosso sistema nervoso é a medula espinhal. Ela é a grande estrada, é como se fosse a rodovia do nosso sistema nervoso, né? Se fosse nos Estados Unidos, seria a freeway, ok? Se fosse na Alemanha, na Europa, seria a Autobahn, tá? Então, essas são grandes vias do mundo. Então, a grande via do nosso sistema nervoso é a medula espinhal. Ela é responsável por transportar a maior parte dos estímulos e espalha esses estímulos para todo o nosso corpo através de outras ruas, através de outros nervos e de suas ramificações. Beleza, gente? Vamos continuar. Bom, olha só, tipos de células. Acabei de falar, olha só, existem diferentes tipos de células no nosso sistema nervoso. A principal todo mundo conhece, neurônios. Então, os neurônios são as principais células do sistema nervoso. São aquelas responsáveis por conduzir estímulos de uma parte do corpo a outra. Tá legal? Então, são os elementos ativos da condução. Show? É isso, neurônio principal. Mas não são os únicos. Há células do nosso sistema nervoso que são chamadas de acessórias. Bom, é fácil entender, né? Se é acessória, é porque está assessorando. O que é assessorar? Ajudar. Então, há células acessórias no sistema nervoso que ajudam, que assessoram a quem? Assessoram os neurônios, ok? Essas células são chamadas de neuróglia ou simplesmente células da glia.
G-L-I-A, glia, células da glia ou neuróglia, como está aqui no slide, ok? Então entendam, são células acessórias, são células diferentes que estão no sistema nervoso, mas que não são neurônios, tá legal? Então quantos tipos de células existem no sistema nervoso? 2, células chamadas de neurônios principais e células da neuróglia. Tá bom? Dentro desse grupo da neuróglia há 5 diferentes, tá? Há 5 células diferentes, tá legal? Mas o grande grupo é da neuróglia, ok? Se nós estivéssemos classificando. Vamos lá, vamos seguindo. Vou falar então primeiro do neurônio, já que é a principal célula. É chamada de célula nervosa, olha, é a principal, então é a unidade básica do sistema nervoso. Característica morfológica, formato da célula, como é que ela é? Alongada, ramificada. Bom, isso tem tudo a ver com a função que ela exerce. Uma célula, para conduzir um estímulo, para conduzir um impulso elétrico, ela precisa ser alongada. Isso faz com que ela conduza. E também precisa ser ramificada para que ela se conecte a outras células, formando uma rede neuronal, uma rede de células nervosas. Lembra daquela animação que todos já devem ter visto na internet ou na TV, documentários sobre o nosso encéfalo, né? Olha, as células são assim, ó, como se tivessem vários braços ou dedos, e aí ó, se conectam, se ligam umas às outras e formam uma rede enorme. Então, o formato do neurônio tem total relação com a função que eles exercem. Eles conduzem o estímulo nervoso. Então, por isso, precisam ser alongados e ramificados. Tá legal? Agora, tem mais um detalhe. Há 2 características essenciais das células nervosas: condutividade e excitabilidade. Ó, vou até sair daqui para vocês verem. Ó. Condutividade, excitabilidade. Essas 2 aqui são características essenciais dos neurônios, tá? Alongada e ramificada são características morfológicas. Essas outras são características funcionais. Uma se refere à forma, outra se refere à função, tá? Então, condutividade o que é? Capacidade de conduzir. Conduzir o quê? Estímulos. E excitabilidade o que é? Capacidade que as células têm de permitir entrada e saída de elementos da sua membrana. Uma célula excitável é isso, é quando ela permite esse transporte, essa passagem. Então, os neurônios são excitáveis e uma característica está ligada à outra. Se as células nervosas não fossem excitáveis, elas não conduziriam os estímulos. Tá? Então, uma coisa depende da outra. A excitabilidade, ou melhor, a condutividade depende da excitabilidade. Tá legal, gente? Então, 2 características funcionais dos neurônios: condutividade, capacidade de conduzir; excitabilidade, capacidade que a membrana tem de permitir passagem de elementos químicos, de entrada e saída. Beleza? Então aí, sobre os neurônios, essas são as primeiras informações. Há mais informações sobre os neurônios, vamos ver. Olha só, todo neurônio possui um corpo, que também pode ser chamado de soma. Possui um núcleo, então é uma célula uninucleada. Possui processos neuronais de 2 tipos, dendritos e axônio. Calma, vou mostrar tudo isso numa imagem, vai ficar muito mais fácil de entender, tá? O que mais que um neurônio tem? Ele tem constrições periódicas, também chamadas de nódulos de Ranvier, tem bainha de mielina, tem terminações axonais e botões sinápticos. Cara, eu sei, são nomes esquisitos, né? Aquela velha história da anatomia, são nomes, na maior parte, derivados do grego, né? Então, por isso que parecem, assim, muito estranhos para a gente. Beleza, né? Então, ele tem, ó, 7 pontos, né? 7 características morfológicas, né? Ele tem, então, 7 elementos estruturais, ok? Onde estão? Quem é quem? Na imagem isso fica mais claro. Observem aí a imagem, então. Esse é o diagrama de um neurônio, tá? Olha só, vou apontar todas aquelas partes nesse diagrama aí. Vai ficar tudo mais fácil agora.
Bom, vamos lá. O que é o corpo do neurônio? Vamos começar, né, naquela lista. Corpo ou soma? O corpo ou soma é essa área mais larga do neurônio, como se fosse uma cabeça, né? Beleza. Então aqui é o corpo ou soma. A parte mais escura, geralmente quase centralizada na cabeça, no corpo, é o núcleo. Está aqui já a legenda. Maravilha. Os neurônios possuem processos neuronais, que são ramificações de dois tipos, dendritos e axônios. Os dendritos são essas ramificações aqui, ó, bem próximas, ligadas diretamente ao corpo da célula. Então aqui, ó, dendritos. Beleza, então aqui. E o que é o axônio? É essa espécie de cauda em azul. Vocês vão receber esse slide, tá? Então aqui em azul, olhem bem aí, ó, a parte que está em azul é chamada de axônio. Aqui, nessa legenda aqui pré-existente, não foi eu que coloquei, está apontando o axônio para a parte em verde. Não está totalmente certo, tá? Mas também não está totalmente errado. Acredito que quem colocou essa legenda aqui estava se referindo a essa cauda, porque isso que é de fato o axônio, a cauda, essa espécie de cauda que está em azul. O que é então o que está em verde, que parece uma capa? É a bainha de mielina. Bainha de mielina. Tem aí o nome no slide anterior, né? Bom, bainha de mielina está aqui. Então, já vimos corpo ou soma, núcleo, dendritos, axônio. Vai lá, as terminações lá, né? E bainha de mielina, que são essas capinhas em verde, ok? O que são os nódulos de Ranvier ou as constrições periódicas? É fácil. Observem que a bainha de mielina não é contínua, ela tem intervalos, interrupções. Essas interrupções da bainha de mielina são chamadas de nódulos de Ranvier ou constrições periódicas, tá legal? São aqui, ó, essas interrupções. Os espaços entre a bainha, entre uma parte da bainha e a outra parte, tá? O que mais o neurônio tem? Terminações axonais. É o mesmo que dizer terminação do axônio. Onde é o axônio? É essa cauda, né? Então as partes finais aqui, ó, são as terminações axonais, tá? As partes finais lá, ó, como se fosse um galho. E os botões sinápticos estão localizados em cada terminação dessa aqui. Então aqui estão os botões sinápticos. Em todas as terminaçõezinhas há uma área mais larga, por isso o nome botão, uma área mais larga denominada botão sináptico. Ok? Então vimos tudo. Vou voltar. Corpo ou soma. Núcleo, a parte mais escurecida, geralmente centralizada no corpo. Essa célula só tem um, então é uninucleada, correto? Bom, processos neuronais, dendritos e axônio, bainha de mielina, nódulos de Ranvier ou constrições periódicas, terminações axonais, nas pontinhas, botões sinápticos. Beleza? Então, preencham esse diagrama aí, dica que eu dou. Preencham o diagrama do neurônio com esses nomes, tá? Com frequência, coloco esse neurônio na prova para vocês preencherem, então, essas partes estruturais deles. Então, façam isso antes, que aí a prova já vai estar, né, praticamente resolvida aí, tá legal? É uma das questões da prova, tá? Então façam aí, beleza? Eu costumo colocar isso com frequência. Vamos seguindo. Fibra nervosa é o mesmo que dendrito e axônio, tá? Então, ó, são os processo neuronal, são os processos neuronais. Tanto o axônio quanto o dendrito também podem ser chamados de fibras nervosas. Por quê? Porque são prolongamentos, são ramificações, lembra muito uma fibra. Tá? É pela semelhança mesmo, pela aparência, porque parecem fibras que se estendem pelo nosso corpo. Então, é possível chamar também
os neurônios, os axônios e os dendritos de fibras nervosas também, tá legal? São esses processos neuronais que os neurônios possuem, tá bom? Bom, e a bainha de mielina, vocês já viram lá no diagrama, né, que ela é uma espécie de capa, onde então ela está localizada. Ela recobre parcialmente o axônio de alguns neurônios, ok? Então é isso. Ela não está presente nas constrições periódicas, nos seus intervalos e também nas terminações axonais, que foi que vocês viram na imagem, no diagrama do neurônio, né? Realmente, a bainha de mielina tem intervalos e ela não estava presente na pontinha, né? Na parte final, né? Nas terminações axonais não tinha bainha de mielina. Então, já viram onde ela se localiza, tá? Bom, do que ela é composta? É basicamente de lipídios, gorduras, cerca de 80% aí da bainha de mielina é gordura, é uma capa de gordura. Para que ela serve? Qual é a função da bainha de mielina? Simples, evita a dispersão do estímulo elétrico, ou seja, não deixa que o estímulo se perca. É uma característica mesmo das descargas elétricas, ao percorrerem um caminho, se dissiparem, se perder ao longo desse caminho. É o mesmo, gente, que um cabo de alta tensão, né? Como que é um fio de alta tensão ou um cabo de alta tensão? É uma peça metálica por dentro, que geralmente é cobre, com uma capa de borracha, correto? No neurônio é a mesma coisa, olha. A parte de cobre é o axônio e a capa de borracha é a bainha de mielina. Qual é a função? A mesma. Lá no cabo de alta tensão, a energia que passa por ele, ela poderia se dispersar. O que é dispersar? Se perder, né? Perder intensidade, mas não perde porque tem uma capa. A capa é a parte emborrachada, né, do fio. Aqui no neurônio, então, a capa é a bainha de mielina, a parte emborrachada do fio, mesma coisa que seria a parte emborrachada do fio. Tá legal? Então a função é evitar a dispersão do estímulo elétrico e ainda acelerar a condução, acelerar a passagem. Quando tem a bainha de mielina íntegra, perfeita, lá no axônio de um neurônio, o estímulo passa mais rápido porque passa dando pequenos saltos. Esse tipo de condução especial é mais rápido e é chamado de condução saltatória, né? Normal, se dá saltos, saltatória, ok? Então aí, as informações sobre a bainha de mielina, onde ela está, do que ela é composta, qual a função e o que ela proporciona ao neurônio, né? Ela proporciona uma melhor condução. O estímulo, quando passa pelo neurônio com a bainha, não se perde e passa mais rápido. Tranquilo? É isso aí. Então vamos lá para o próximo assunto, tá? Só dar uma conferida aqui, gente, porque às vezes bate um pânico, sabe o que é? Deixa eu explicar para vocês. Eu estou gravando na câmera traseira, né? Para não inverter a imagem, que a selfie inverte tudo. Aí você vai lá, aperta o botãozinho e vem para cá, né? E tô mandando ver na aula, né? Aí dá um certo nervoso de que será que tá gravando mesmo? Aí fui dar uma conferida agora para ver se tava. Porque imagina, eu tô aqui mó tempão, né? E aí, putz, não tá gravando. Dá um pânico, vocês nem imaginam. Outro detalhe, gente. Vou te falar uma coisa para vocês aqui, olha, é muito mais fácil estar diante de vocês na sala de aula. Nossa, estar aqui na frente da câmera é muito diferente. Nossa, não tem nem comparação. Não me agrada muito essa ideia não, tá? Prefiro estar com vocês na sala de aula. Bom, vamos continuar então falando da bainha de mielina aqui, tá? Então é o seguinte, olha, algumas fibras nervosas não possuem a bainha de mielina, ou por alguma patologia, ou por alguma questão morfológica mesmo. Então, como elas são chamadas? Aquelas que têm a bainha de mielina são chamadas de fibras mielínicas. Olha, fibras mielínicas, as que possuem a bainha. As que não possuem, ó, fácil, só coloca um A na frente. Fibras amielínicas. O A funciona nesse caso aí como um prefixo de negação, né? Para dizer que não tem. Amielínicas, aquelas que não têm a bainha de mielina, tá bom?
Olha aqui que interessante, uma imagem que representa a velocidade e a condução saltatória, né? Olha aqui, ó, fibra mielínica, bainha de mielina íntegra, né? O estímulo passa mais rápido, dando saltos, condução saltatória, né? Aí o canguruzinho está representando o quê? Os saltos, né? A velocidade. Fibra amielínica, aquela onde a bainha de mielina não existe ou está deteriorada, tá bom? Aí o caramujozinho passando devagarzinho, representando a velocidade, ok? Então, na fibra que não tem a bainha de mielina como a de baixo, o estímulo passa mais devagar e ainda se dispersa, se perde, tá bom? Os bichinhos estão aí, gente, só para representar a velocidade e o tipo de condução, tá? Em nada tem a ver com patologias, nada disso não, beleza? Só para representar a mesma velocidade, tá? Olha aí essa imagem. Então vamos. Bom, classificação dos neurônios. Há 3 formas só de classificar os neurônios, né? Aí vocês vão lembrar, putz, lá nos ossos havia muito mais formas, os músculos também havia mais formas de classificar, mas os neurônios são classificados apenas de 3 formas: sensitivos, motores e interneurônios. É fácil entender. Sensitivos são aqueles neurônios que trazem impulsos da pele ou órgãos sensoriais em direção ao sistema nervoso. Neurônios motores são aqueles neurônios que levam respostas, né, estímulos do sistema nervoso para órgãos efetores, para o corpo todo, né? Músculos, glândulas e outros órgãos, tá bom? E interneurônios são neurônios que ficam localizados inteiramente dentro do sistema nervoso central, têm a função de conectar os sensitivos aos motores e ainda se conectam entre si. São chamados também de neurônios de associação, né? Por causa dessas ligações que eles fazem, eles se associam, então são chamados de neurônios de associação. Então aqui, ó, os 3 estão aqui. Sensitivos, chamados também de aferentes, motores, chamados de eferentes, interneurônios, também chamados de neurônios de associação. São só essas 3 formas de classificar. Bom? Fácil. 3 tipos de neurônios, mas basicamente naquele entra e sai de informações, estão atuando aí os sensitivos e os motores, né? Os sensitivos levando informações para o SNC, os motores levando informações do SNC para o resto do corpo. Beleza? Agora sim, as células acessórias. Depois de esgotar todo o assunto sobre os neurônios, vamos para as outras células que também existem no sistema nervoso. São as acessórias, são as células da neuróglia, né? São 5 tipos. São chamadas de células de Schwann, as oligodendróglias, as micróglias, as células ependimárias e os astrócitos. Caramba, são nomes esquisitíssimos, né? E eu também não segui a ordem que estava aqui, desculpa. Bom, enfim, nomes horríveis, né? Olha isso, gente. Oligodendróglias. Caramba, tem que fazer fono primeiro para aprender a falar essa palavra, né? Enfim, são nomes horríveis mesmo, tá? Schwann é o nome de alguém, né? É um epônimo, um cientista, eu esqueci até o primeiro nome dele. E as outras também são terríveis, os nomes são terríveis. Mas as funções dessas células acessórias é bem fácil, tá? Pelo menos isso, né? Vamos lá, vamos para as funções de cada uma delas. Deixa eu ver se tem aqui. Beleza, tem sim, ó. As células de Schwann, elas produzem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Essa é a função dessas células. Fácil, né? Produzir a bainha de mielina no SNP, nos nossos nervos cranianos e espinhais. Tá legal? As oligodendróglias, meu Deus, só Jesus, né? Elas produzem a bainha de mielina, olha, mesma função, sim, mesma função, só que onde? Atenção, gente, ó, no SNC, no sistema nervoso central. Por quê? Lá no sistema nervoso central não há células de Schwann. Então, quem realiza esse trabalho de formar, de produzir a bainha de mielina é um outro grupo de células chamadas de oligodendróglias. Já me perguntaram assim, não tem um apelidinho não para ela? Não tem, infelizmente não tem, tá? Se quiserem criar um apelido aí,
podem criar e me avisa, só depois me fala, tá? Quero ver se vocês são criativos também. Beleza, os astrócitos, primeiro tem esse nome astro, né? Astrócito, porque se parece com uma estrela, ó. Astrocito, né? Célula que se parece uma estrela, astrócito. Bom, beleza, qual é a função delas? Controle de substâncias entre os neurônios e a corrente sanguínea. Elas fazem esse controle de quem está passando do sangue para os neurônios e vice-versa, tá? Então estão ajudando os neurônios, são células acessórias. Beleza? Os astrócitos fazem isso. As micróglias têm a função de fagocitose, ó, células fagocitárias. O que é fagocitose? Aquele processo onde a membrana de uma célula engloba uma partícula livre. Essa partícula pode ser um nutriente, está lá comendo, ou pode ser um agente nocivo, vai lá e elimina aquele agente nocivo, tá? Então, as micróglias fagocitam no sistema nervoso, tá legal? Elas englobam partículas livres, fazem esse trabalho. E por último, as células ependimárias são células achatadas que revestem alguns locais, elas formam revestimentos nos ventrículos cerebrais, não confundam com os ventrículos do coração, tá? Também há ventrículos no coração. Os ventrículos do encéfalo são cavidades que existem lá nele, pequenas cavidades, são 4 ventrículos lá, são pequenas cavidades que existem lá no encéfalo. E também essas células revestem o canal medular, o canal central da medula, por onde passa a medula espinhal, tá? Então são células achatadas que funcionam como um revestimento nesses dois locais. Não falei que eram fáceis as funções? Sim, né? Só os nomes que são complicados e estranhos, mas a função é bem tranquila. Próximo assunto. Aqui, ó, que legal, gente, a imagem. Olha aí, olha com atenção, ó, os 5 grupos de células acessórias. Bom, tudo bem? Astrócito, micróglia, células de Schwann, ependimárias e oligodendróglias. Então aí os 5 grupos de células acessórias para vocês verem como são essas células, tá? Formato delas. Bom, aqui olha, essa parte é bem legal. Sinapse é talvez o conceito mais importante dentro do sistema nervoso. O que é sinapse? É simples. Sinapse é a transmissão do estímulo nervoso de uma célula para outra. É quando passa de uma célula para outra. O estímulo não viaja pelos nossos neurônios? Então, quando ele passa de uma célula para outra, diz-se que houve uma sinapse. Os neurônios, eles se ligam uns aos outros de diversas formas, tipo assim, ó, de dendrito para dendrito, de axônio para axônio, tá? Mas a ligação mais comum que ocorre entre eles é essa, assim, ó, é do axônio de um para os dendritos do outro. E assim por diante, ó, axônio dendrito, axônio dendrito, axônio dendrito, e assim é a ligação mais comum que ocorre entre os neurônios. Então, essa é a sinapse mais comum do axônio de um neurônio para os dendritos do próximo neurônio. Então, a essa sinapse dá-se o nome de axodendrítica. Tá aqui, ó, axodendrítica. Essa é a sinapse mais comum, como tá aqui, ó, mais comum, tá? É a ligação mais frequente que ocorre entre uma célula nervosa e outra, do axônio de um para os dendritos do próximo. Tá legal? Por isso o nome, axodendrítica. Exatamente o que está nessa imagem. Aqui está, ó, axônio de um se ligando aos dendritos do próximo. Esse círculo aqui em preto está ampliado para cá e esse último círculo aqui menor está ampliado num outro slide. Olha só a ligação, ó. Se a gente estiver olhando com o microscópio, aquela ponta lá, aquele círculo lá, onde um neurônio está quase encostando no outro, é essa imagem que a gente vai ter. O axônio termina, né? Cada terminação axonal termina
numa área mais alargada chamada de botão sináptico. Você vai lembrar disso lá atrás. Aqui, ó, é o botão sináptico e aqui é uma outra célula, seja um outro neurônio ou um órgão efetor, um músculo, uma glândula. Agora percebam o seguinte, que olhando de perto, vocês vão perceber que não há contato entre as duas células. Está vendo que existe um espaço em branco entre as duas células que estão representadas em amarelo? Então, é de propósito isso, porque realmente as células não se tocam, não chegam a encostar uma na outra, há um espaço entre elas. Esse espaço é necessário para que ali aconteçam reações químicas. E esse espaço é denominado zona ou fenda sináptica. Tá legal? Ó, zona sináptica, ou seja, é o local onde estão ocorrendo sinapses. Tá? Então, o estímulo, quando chega ao botão sináptico, já na parte final, na terminação dele, ele deixa de ser elétrico e passa a ser químico, porque esse estímulo ele vai desencadear reações químicas no interior das células, tá bom? Então é através daqui, ó, da fenda ou da zona sináptica que as reações químicas acontecem e que as informações passam de uma célula para outra, seja um comando para um músculo contrair, seja um comando para uma glândula produzir sua secreção, enfim, tá? Um comando, uma ordem para determinado órgão efetor, aquele que vai executar as tarefas que foram comandadas pelo nosso sistema nervoso. Tá legal? Então aí, a imagem bem de pertinho da sinapse, né? Do botão sináptico na fenda sináptica. Bom, receptores sensoriais são terminações de neurônios sensoriais. O que são neurônios sensoriais ou sensitivos? Aqueles responsáveis por captar informações de sensações. Esses receptores estão espalhados pelo nosso corpo todo e existem dois tipos deles. Olha só, então, ó, são terminações sensoriais ou um órgão inervado por um desses neurônios sensoriais, tá? Essas terminações são sensíveis a estímulos, recebem informações sensoriais, recebem sensações. Há dois tipos de receptores: receptores especiais e receptores para os sentidos gerais. Olha lá, primeiro esse aqui, ó, receptores para os sentidos gerais, que são responsáveis por captar dor, frio ou calor, nessas variações de temperatura, tato, pressão e sentido sinestésico. Bom, da primeira até a penúltima, todo mundo sabe o que é. Talvez não saibam o que é sentido sinestésico, e é fácil entender isso. O sentido sinestésico é a percepção que a gente tem do nosso próprio corpo. A gente não consegue sentir todas as partes do nosso corpo? A gente não tem consciência dessas partes? Sim, né? Você sabe que elas estão lá mesmo sem vê-las. Você não precisa olhar para saber que seu dedão está lá. Você não precisa olhar para saber que sua perna esquerda está lá, certo? Você tem a sensação das partes do seu corpo, né? Essa sensação ela é conferida a você graças a terminações de neurônios sensitivos, e isso é denominado sentido sinestésico. Também tem relação com a movimentação de articulações do nosso corpo. Em todas as articulações há receptores de movimento, órgãos sensoriais que percebem o mínimo movimento que seja. Se alguém, né, se você estiver deitado e se alguém chegar perto de você sem que você veja e mover uma parte do seu corpo, você vai sentir. Isso é fato. A gente tem essa sensação imediata, né, da movimentação de todas as articulações. E isso também é o sentido sinestésico, porque sinestesia tem a ver com movimento. Cine significa movimento, tá? Então, o sentido sinestésico é a percepção que nós temos do nosso próprio corpo. A gente sabe que as partes estão lá, né, porque a gente sente cada uma delas. A gente tem a sensação de todas as partes do nosso corpo, ok? E os receptores para os sentidos gerais, ou melhor, para os receptores especiais, estão aqui, ó.
Eles são responsáveis pelas sensações de visão, audição, olfato, paladar e equilíbrio. Isso também dispensa a explicação, né? Todo mundo sabe o que é visão, todo mundo sabe o que é audição, olfato, paladar e o equilíbrio, que é também no órgão, que é um órgão dos sentidos, né? Localizado no ouvido, tá? Então é a cóclea lá localizada dentro do ouvido que é responsável pelo equilíbrio, né? Pelo labirinto, né? Que é uma região também que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Tá legal? Todo mundo sabe que sensações são essas, então dispensa explicação. Vamos fazer agora, gente, uma pequena retrospectiva, né, na nossa vida para entender umas partes do sistema nervoso antes do nosso nascimento. Enquanto ainda somos embriões, antes de sermos feto, né, e depois sermos um bebê, existem divisões no nosso sistema nervoso que são diferentes daquelas após a sua total formação. Essas divisões são chamadas de embrionárias, justamente porque ocorrem no embrião. Tá? É necessário, então, dar uma olhadinha nessa parte embrionária para entender de onde surgem algumas das partes do nosso encéfalo, de onde vem o bulbo, de onde vem a ponte, o cerebelo, de onde vem o cérebro, a substância cinzenta e branca, né? Então, enfim, vamos entender primeiro essa parte embrionária aqui para conhecer essas outras partes, tá? Então, nesse período embrionário, o nosso encéfalo ele se divide em três partes. Encéfalo anterior, chamado de prosencéfalo, encéfalo médio, chamado de mesencéfalo, e encéfalo posterior, chamado de rombencéfalo. Ok? Essas são as três áreas durante o desenvolvimento embrionário. Elas dão origem a outras áreas. Acompanhe. O encéfalo posterior, ou melhor, desculpa, o encéfalo anterior, na frente, anterior. Prosencéfalo dá origem ao cérebro e ao diencéfalo. O cérebro se subdivide em substância branca e cinzenta. O diencéfalo se subdivide em tálamo e hipotálamo. Beleza, essa é a parte anterior. O do meio, mesencéfalo, olha só. O mesencéfalo não sofre nenhuma alteração. Ele não se subdivide, ele permanece mesencéfalo desde o período embrionário até a formação total, não sofre nenhuma alteração. Mas o encéfalo posterior, o rombencéfalo, se divide em três: ponte, bulbo e cerebelo. Não é cerebelo, tá? A pronúncia é cerebelo, mesmo que não haja nenhuma acentuação gráfica aí, é cerebelo, ok? Então, o encéfalo posterior, atrás, ele é dividido em ponte, bulbo e cerebelo. E o nome dele é esquisitão, né? Rombencéfalo. Tá legal? Vamos começar a análise, então, pela parte anterior. O estudo pela parte anterior, pelo cérebro. Ok, pelo cérebro. Cara, daria para falar, assim, fazer essa aula toda sobre o cérebro. Porque é muito assunto, ele é muito amplo, né? O assunto sobre ele é muito complexo, tanto que há coisas sobre o nosso cérebro que a ciência nem descobriu ainda. Para vocês terem noção do tamanho que é o sistema nervoso, gente, ele é tão complexo que há livros específicos sobre essa parte, sobre neuroanatomia. Claro, você encontra também alguns capítulos dentro de outros livros, mas como essa parte é tão complexa, há livros específicos. Então, o que eu precisei fazer foi trazer as partes mais importantes, né? Tentar resumir sem deixar nada de lado, né? Nada importante de lado, sem ser negligente com as informações, mas foi necessário dar uma resumida nesse assunto. Vocês entendem que, logicamente, não daria para aprofundar tanto em todos os tópicos. Vocês compreendem isso, tenho certeza. Então vamos lá. Sobre o cérebro, é uma dessas partes onde eu tive que fazer um resumo. Então ele é a porção mais larga do nosso encéfalo, é a principal parte, representa 7/8 do peso total do nosso encéfalo. Olha só isso, gente. Quase todo o peso do nosso encéfalo é do cérebro, é realmente a maior parte. Bom, é considerado parte nobre do nosso organismo,
sede da inteligência, lugar onde se formam as ideias e também lugar de onde partem as ordens para diversos comandos, né, do nosso corpo, para os diversos funcionamentos, né, para as diversas funções do nosso corpo. Tá? Também, já disse isso hoje, que é o local para onde são direcionadas as sensações e também o local onde essas sensações são interpretadas. Então a gente sabe o que é dor, a gente sabe o que é calor, o que é frio, porque há a interpretação de uma sensação. A gente capta a sensação e sabe o que está acontecendo, né? Porque lá no cérebro é o local que ocorre essa identificação. O que mais? Bom, o cérebro participa ali, né, da regulação das diversas funções do nosso corpo, ele controla toda a parte que é involuntária, né, que não depende do nosso controle, e também a parte voluntária, porque é dele que saem os estímulos, tá? Então, é a regulação de todas as funções do nosso corpo, do seu trato respiratório, digestório, urinário, todo o controle está concentrado no nosso cérebro. É o local onde chegam as impressões dos olhos, do ouvido, do tato, do olfato, do paladar. Olha só, as sensações todas estão sendo direcionadas a ele, né? E também, em resumo, é o centro de comando de todo o nosso organismo. Em dois sentidos. No sentido físico, né, aquele de execução mesmo de funções, quanto no sentido psíquico, né, que eu falei sobre as ideias, né, sobre a nosso raciocínio, né, e sobre a nossa personalidade também, tá? Então, tá tudo concentrado nesse órgão importantíssimo que é o cérebro, tá? Bom, aqui é a aparência dele, a imagem dele, toda enrugada. Eu queria que vocês dessem uma olhada com calma aí nessa imagem, tá? Olha aí, pausa o vídeo, sei lá, é o tempo que eu bebo água também. Olha como ele é, todo enrugado, todo amassado, né? Por que que isso acontece? Porque ele é grande demais para a cavidade craniana. E aí uma estratégia que esse órgão adotou foi de se enrolar, se dobrar sobre si mesmo, para poder caber no pouco espaço que a cavidade craniana oferece. Então essas dobras do nosso cérebro são originadas a partir de um crescimento desproporcional entre duas áreas do cérebro, a substância branca e cinzenta. A cinzenta é por fora, ela é chamada de cortical, é o córtex, tá? Por fora. A substância branca ficou por dentro. Quem cresce mais do que quem? A cinzenta cresce mais do que a substância branca durante o desenvolvimento do nosso cérebro. O resultado disso é que a substância cinzenta faz isso, ó, ela vai chegar num ponto, ó, que vai se dobrar, ó, e vai se enrolar sobre si mesmo, ok? Isso dá origem a essas dobras do cérebro que são chamadas de giros, tá bom? Então é pouco espaço. Se o cérebro, nosso cérebro fosse esticado, aplanado, ele seria do tamanho de um travesseiro. E aí, claro, não caberia, né? Por mais que o sujeito seja cabeçudo, não caberia, né? Então, qual foi a estratégia? Olha, então amassa, 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 e aí agora cabe. Se você pegar uma folha de papel, assim, esticada, normal, você vai ver que não vai caber dentro de um copo. Amassa, faz uma bola, agora essa bola cabe dentro do copo. Tá legal? Só uma comparação aí rapidinha, né? Meio tosca, mas dá para entender que ele se amassou todo para poder caber no pouco espaço que ele tinha disponível, tá bom? Então essa foi a estratégia, e essas dobras são chamadas de giros. Beleza, características do cérebro. As lesões nele são permanentes, porque as suas células não se regeneram, elas têm caráter definitivo. Okay? Então, quando há perda de células nervosas, não ocorre a recuperação dessas mesmas células. Por isso que as lesões não regridem, não melhoram, né? As doenças degenerativas
do nosso sistema nervoso são progressivas. Todo mundo conhece algumas, né, das mais famosas, Parkinson, Alzheimer, né? São doenças degenerativas que destroem o tecido nervoso. E aí, como não há recuperação, as doenças são sempre progressivas, né? Outros tecidos do nosso corpo são capazes de se regenerar. A nossa pele é o exemplo mais fácil disso. Se você cortar a pele, se você lesionar a sua pele, logo vai formar um machucadinho ali e a pele se refaz, se recompõe. Depois de algum tempo, a pele está lá, normal, voltou ao normal. Pode ser que fique uma marca, tudo bem, mas a pele se regenerou. As células que foram lesionadas lá na sua pele foram capazes de se regenerar. Não acontece isso com as células nervosas. Uma lesão na medula, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, um acidente automobilístico e aí bateu, né, gravemente, a coluna quebrou, a vértebra fraturou e a própria vértebra, pum, cortou a medula. No caso, pode ser a paraplegia ou tetraplegia, dependendo do nível da lesão, né? O que acontece com esse sujeito? Vai voltar a andar? Não. As lesões, até então, na medula espinhal, são de caráter definitivo, porque a medula espinhal ela é composta de células nervosas e essas células não se regeneram. Tá legal? Existem estudos para tentar regenerar essas células nervosas? Sim. Principalmente estudos com células-tronco. Se quiserem pesquisar na internet, já há bastante avanço nesse estudo, mas ainda não chegou, a medicina não chegou ao ponto de proporcionar a regeneração de tecido nervoso. Bom, acredito que consiga, mas não se sabe quando, né? Isso aqui eu já expliquei, que é o resultado do crescimento desproporcional, né, de uma substância em relação à outra, que dá origem aos giros, né, que são as dobras lá do nosso cérebro. Vou passar porque já expliquei. Substância branca e cinzenta, a cinzenta representada nesse tom aqui de salmão, né, por fora, córtex, cortical, e a branca ficou por dentro. Essa é uma imagem, uma vista inferior do nosso... inferior não, é uma vista anterior, tá? Um corte frontal do nosso encéfalo. Aqui atrás cerebelo, aqui o bulbo, ponte, o mesencéfalo aqui em cima, tálamo, glândula hipófise e as partes, né, o córtex e os hemisférios, dois hemisférios cerebrais. Olha que legal, os giros, né, as dobras e os sulcos, que são essas fissuras presentes também no nosso cérebro, tá? Já viram como é que se formam os giros, e aí uma imagem para mostrar todos eles, tá? Também não cobro esses nomes não, relaxa aí. Vou ficar até aqui, às vezes, bebendo água na frente da câmera, para vocês não acharem que eu fui embora, que eu não vou continuar o vídeo. Vamos, gente, seguindo aí, né? Ainda no encéfalo anterior, uma área é o cérebro, né? A segunda parte é o diencéfalo, que se divide em tálamo e hipotálamo. Então vamos ver o que é o tálamo e o que é o hipotálamo. Também, resumidamente, o tálamo é uma grande concentração de massa ou substância cinzenta. É uma estrutura par. É como se fossem duas bolas de tecido cinzento, de substância cinzenta, localizadas no nosso encéfalo. Bom, então aqui, ó, grande massa cinzenta. A função, resumidamente, ele é o centro de ligação de quase todos os impulsos sensitivos, dos estímulos sensitivos, ou seja, das sensações que a gente recebe. Tá? Então, o tálamo, ele é o principal receptor aí de sensações, tá? Tá aqui, ó, os impulsos sensitivos. Centro de ligação dos impulsos sensitivos. O hipotálamo está logo abaixo do tálamo, por isso o nome hipo. Bom, ele pertence, é uma área que pertence ao SMA, já vocês vão ver o que é essa parte, aí, sistema nervoso autônomo, e aí ajuda a controlar a água do nosso corpo, a temperatura corporal, atividades alimentares, né, que são funções automáticas,
autônomas, por isso SNA, tá? Então o hipotálamo pertence ao sistema nervoso autônomo, controla funções automáticas, mas o hipotálamo também produz hormônios, então ele pode ser chamado também de glândula. E como os seus hormônios ou as suas secreções, né, que não são só hormônios, são chamados também de fatores, como esses fatores eles controlam outras glândulas, então o hipotálamo pode ser chamado de glândula mestre, como se fosse a principal glândula, aquela que controla as demais, as outras glândulas, tá? Então é isso, o hipotálamo tem essas características aqui. O mesencéfalo é aquele que não sofreu nenhuma divisão, né? Permaneceu o mesencéfalo desde o período embrionário até o final, até a formação total do nosso sistema nervoso, e ele é o centro de controle dos reflexos visuais da audição. Então é a conexão entre a parte anterior e posterior. Se é um encéfalo médio, está conectando a parte anterior à parte posterior em função da sua localização, né? A localização do mesencéfalo é estratégica, é no meio, então conecta as duas outras áreas, tá? Então aí, ó, reflexos visuais, audição e também conexão entre o prosencéfalo e o rombencéfalo. Tá legal? Vamos para a última parte, olha, o rombencéfalo. Primeiro tem imagem. Sempre tem imagem, né? Você já me conhece, gosto muito de colocar as imagens. Está aqui, ó. O tálamo está aqui, o hipotálamo logo abaixo. Aqui é um corte sagital, né? Perceberam? O mesencéfalo está aqui. Vamos ver agora o encéfalo posterior, que é composto por ponte, bulbo e cerebelo. Essas três outras áreas ali nós vamos ver agora no encéfalo posterior, denominado rombencéfalo. E aí está aqui, ó, a primeira área dele, ó, a ponte. Onde é que está localizada a ponte? Logo abaixo do mesencéfalo. Vocês viram agora na imagem? Apontei lá onde estava a ponte. Bom, por que se chama ponte? Porque faz ligação entre o bulbo, a parte que está abaixo, aos centros corticais superiores, ao córtex. Então liga a parte inferior à parte superior, por isso que é ponte o nome. Está aqui, ó, ligação entre bulbo e as partes inferiores ao córtex, ou as partes corticais superiores. Então essa é a função da ponte, realizar essa conexão, ou essas conexões, tá? O que mais? O bulbo está localizado logo abaixo da ponte. Então, se vocês perceberem, é o seguinte, ó, olha a sequência. Mesencéfalo, ponte, bulbo. E quem vem abaixo? Medula. Nessa ordem, tá? De cima para baixo, essas são as 4 estruturas numa sequência, de cima para baixo. De novo, mesencéfalo em cima, ponte, bulbo, medula espinhal, tá? Nessa ordem ali. Depois vão ver uma parte, 3 dessas 4 partes formam uma parte com um nome específico, já já falo. O bulbo está localizado, então, logo abaixo da ponte e logo acima da medula, né? Aqui a localização. Está relacionado a reflexos vitais. Olha que importante as funções do bulbo. Controla sistema circulatório, a frequência cardíaca, né? Seu coração precisa bater mais rápido, o estímulo vem de onde? Do bulbo, né? Do SNA, né? Também pertence ao sistema nervoso autônomo, tá? A respiração, os estímulos para o diafragma, vem do bulbo. A deglutição, aquele peristaltismo, as contrações peristálticas, né, do nosso sistema digestório vem do bulbo, os estímulos, né, que fazem esses músculos contraírem. Controle do vômito, da tosse e do espirro, que são reflexos vitais. Cara, a gente às vezes não se dá conta de como a tosse, vou pegar a tosse como exemplo, de como a tosse é importante. Já perceberam que sem a tosse a gente poderia morrer asfixiado? Às vezes a gente se engasga, gente, e aí a gente só desengasga tossindo. Já perceberam isso? Às vezes há uma obstrução numa via aérea inferior, né, laringe, traqueia, e que a gente só consegue desobstruir tossindo. Então a tosse realmente é um reflexo vital que é muitas vezes menosprezado por nós, porque a gente está o tempo todo, né, no dia a dia, tossindo e tal, a gente não se dá conta do quão é importante
A tosse é um reflexo vital ativado pelo bulbo através de uma área sensível da traqueia, que é a carina. Tá? Quem já viu o sistema respiratório vai saber que é a carina que é responsável por ativar o reflexo da tosse. Bom? Então aí, gente, as funções do bulbo, a localização, importantíssimo, tá? E por último, aqui tem agora o tronco encefálico. Olha, o que eu falei, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo formam o tronco encefálico na sequência, mesencéfalo, ponte e bulbo. Quem vem logo após o bulbo? A medula, né? Mas os três que estão acima, mesencéfalo, ponte e bulbo, formam o tronco encefálico. Atenção para isso, tá? Posso perguntar quais são os órgãos ou as partes do encéfalo que formam o tronco encefálico? Resposta: mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Eu sempre gosto de dar dicas sobre as avaliações durante a aula. Isso é de propósito, é para privilegiar realmente quem assiste às aulas, seja presencialmente ou aqui através do vídeo. Então eu costumo colocar questões de coisas que eu falo, beleza? E eu aviso sobre algumas outras questões, tá? Cerebelo é a última parte do rombencéfalo, que é o encéfalo posterior, né? O cerebelo está localizado na fossa craniana posterior, lá na nuca. Então essa é a localização do cerebelo. O nome, né, é cerebelo mesmo, não é cerebelo. E qual é a função do cerebelo? Em resumo, está aqui, ó, movimento e equilíbrio. O cerebelo auxilia o córtex motor, que é de onde partem os estímulos para a contração muscular, né? Auxilia o córtex nos movimentos voluntários. Então, é o centro de controle, basicamente, dos movimentos voluntários. Essa é a função do cerebelo, também bastante importante, tá? Tem até uma questãozinha aí no exercício, né, em algumas questões que eu costumo passar, sobre o que causaria numa pessoa uma lesão no cerebelo. A pessoa perderia, então, a capacidade de se movimentar, né, de controle dos movimentos voluntários e também de equilíbrio, tá? Equilíbrio do corpo, tá bom? Não equilíbrio emocional, não. Equilíbrio físico mesmo, tá? Isso aí. Cerebelo, então, tá encerrado, ok? Vamos lá, gente. Aqui agora a imagem de novo. Olha, cerebelo aqui atrás, ponte, bulbo, e agora, né, surgiu a medula espinhal, que deve ser o próximo assunto. Não arrisco muito, porque eu não lembro a sequência de slides. Quem me conhece já sabe que eu nunca lembro o que vem na frente, né? Eu vou descobrindo junto com vocês. Então tá aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, tronco encefálico, né? Aqui, ponte e bulbo, cerebelo, rombencéfalo. E medula agora é a segunda parte do SNC. Bom, já vimos tudo sobre o cérebro, sobre o encéfalo, vamos partir para a medula. Eu acho que é agora a medula. Isso, é ela mesma, começando pelas meninges. O que são as meninges? Porque todo mundo já ouviu falar em meningite, né? Mas o que são as meninges? Olha aí, são membranas. Meninges são membranas que revestem tanto o encéfalo quanto também a medula espinhal. São três sobrepostas, ou seja, uma em cima da outra, de fora para dentro. Os nomes são dura mater, aracnoide e pia mater. Uma em cima da outra, dura mater é a mais externa, aracnoide é a do meio e pia mater é a mais interna. Essas três membranas, elas revestem todo o encéfalo e também a medula. E tem a função de proteger esses dois órgãos, né? Revestindo o encéfalo, revestindo a medula, as três, ó, dura mater, aracnoide, pia mater, tá? De fora para dentro. Beleza, olha só. Há espaços entre as meninges, né? Já que eu falei que elas são sobrepostas, elas estão uma em cima da outra, né? Então, significa que há espaços entre elas. Um desses espaços tem uma importância ainda maior, que é o espaço entre a aracnoide, que é a do meio, e a de baixo, que é a pia mater.
Esse espaço é denominado espaço subaracnoideo. E qual é a importância desse espaço? É nele que circula um líquido chamado de líquor, que também serve para proteger esses órgãos, tá? Então tá aqui, ó, os espaços que existem, o subdural, o subaracnoide. Esse subaracnoide é o mais importante porque é onde está o líquor. Líquor, não é licor, tá? Líquor, tem acento no i aí. Bom, o que é o líquor? É um líquido, né, que circula no espaço subaracnoide, circula nos ventrículos do cérebro, os ventrículos cerebrais, no canal da medula. Função, olha aqui, ó, o líquor serve para proteger tanto o encéfalo quanto a medula de agressões. E também uma outra função curiosa que é suporte flutuante. O nosso encéfalo, ele está flutuando, boiando nesse líquido dentro da nossa cavidade craniana sem nenhuma conexão com a parte óssea. É por isso, gente, que ocorrem aquelas chamadas concussões. O que é uma concussão? É uma lesão no encéfalo quando ele se choca contra o osso, contra o crânio. Imagina, você bate a cabeça forte num acidente de carro, ou você caiu bruscamente num esporte de contato, numa luta, no futebol americano, que é um dos esportes que mais tem concussões no mundo. Aí você bateu a cabeça muito forte, o seu cérebro, o seu encéfalo se desloca dentro da cavidade craniana, porque ele está boiando. E aí ele bate no osso, ele se choca no osso. Isso causa microlesões no encéfalo. Essas microlesões podem levar a uma patologia no futuro, que é, deixa eu ver se eu lembro, encefalopatia traumática crônica, ETC, encefalopatia traumática crônica, ETC. É uma doença causada por concussões subsequentes, repetidas ao longo da vida. Quem pode sofrer disso principalmente? Atletas, né, de esporte de contato, boxe, e, entre outros. O boxe, curiosamente, é um dos mais violentos, embora tem gente que acha que o MMA é o mais violento, não é. As estatísticas de lesões cerebrais no boxe são maiores do que em outros esportes de luta. E no futebol americano. Existe até um filme, gente, só para fazer um parêntese aí rapidinho, um filme que se chama Um Homem Entre Gigantes, que é com o Will Smith. É um cara, vocês conhecem, o Will Smith é um cara muito bom, o filme é excelente e fala sobre a descoberta dessa patologia. Foi ele, né, ele representa o médico patologista que descobriu essa doença, ETC, foi ele que denominou, inclusive, encefalopatia traumática crônica. Ele fez um estudo com encéfalos de jogadores mortos da Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL, e aí ele descobriu que muitos jogadores de futebol estavam morrendo em decorrência de concussões repetidas ao longo da vida. Esse filme vale a pena ver, é uma história real e explica sobre isso, né? Fala sobre essas lesões no cérebro. Quem gosta de necrópsia, quem gosta de anatomia e de patologia, assim, que eu sei que vocês adoram, e gostam do Will Smith, também devem assistir esse filme, Um Homem Entre Gigantes. Fica aí a dica, tá? Então, voltando. O líquor, ele nos protege. Inclusive, no filme, né, o personagem fala, nosso cérebro está boiando num líquido sem contato com o osso, sem conexão com o osso, por isso que ele se desloca, tá? Então, o suporte flutuante se refere a isso. Deixa nosso encéfalo boiando. E isso reduz o peso relativamente de 1,5 kg para apenas 50 gramas. A gente sabe, né, gente? Tudo que está boiando tem seu peso relativamente reduzido. E é o que acontece com o encéfalo também, graças ao líquor. Beleza? Fica a dica aí para o filme, assistam e depois me contem o que acharam. Olha só, a circulação do líquor acontece então nesses locais aqui, ó, onde vocês vão perceber as setas, ó, nos ventrículos e também no espaço subaracnoide,
e no canal da medula também, tá? Como vocês vão receber aí essa imagem, vocês vão poder observar com calma aí onde o líquor circula, beleza? Vamos lá, vamos na sequência aí, vamos seguindo. Não falta muito, deixa eu ver, não falta muito. Bom, sobre a medula espinhal agora, né? Próximo assunto. Eita, deixa eu voltar. A medula espinhal está localizada, então, naquele canal medular formado pelas vértebras, vocês já conhecem isso desde o sistema esquelético, já falei sobre isso. Delimitações, ela se inicia na altura do forame magno. O que é o forame magno? Aquele buracão na base do crânio. É o maior forame, maior orifício ósseo do nosso corpo. Por isso, magno, que significa maior. Tá? Então, a medula se inicia na altura do forame magno e se estende pelo canal medular. Tá? Aquele canal formado pelos forames vertebrais. Tá legal? Agora, essas são as delimitações. A relação entre a medula e a coluna. A coluna, vocês sabem que vai até o cóccix. Cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Essas são as regiões. Mas a medula se estende também até o cóccix? Não. Durante o desenvolvimento embrionário, mesma coisa, né, que aconteceu com a substância branca e cinzenta. Uma cresce mais do que a outra. Quem cresceu mais? Nesse caso aqui foi a coluna. A coluna cresceu mais do que a medula. E a medula então só vai até aonde? L2. Desproporcional. Aqui, a medula só vai até a segunda vértebra lombar. O crescimento foi desproporcional, como eu coloquei aqui para lembrar. Foi desproporcional. Então, a coluna cresceu mais do que a medula. Então, a medula só vai até a L2, segunda vértebra lombar. É o que está aqui no próximo slide. Ó. Só vai até o L2. Agora, na altura da segunda lombar, ela faz um bico para baixo, que se assemelha a um cone de cabeça para baixo. Essa região é chamada de cone medular. Né? Faz todo sentido. Do cone medular, gente, sai uma ramificação aleatória e desorganizada de nervos. Saem muitos nervos do cone medular. Além, é claro, dos 31 pares, né, que a gente já viu que existem saindo da medula. Mas aqui, no cone medular, tem essa ramificação meio desordenada. Como se assemelha a um rabo de cavalo, isso é chamado de cauda equina. Vou mostrar para vocês. Olha que legal. Aqui, então, ó, a medula, ok? Ó, o cone, a pontinha e os nervos saindo do cone. A cauda equina aqui. Aqui, ó, nessa outra imagem, ó, vai mostrar exatamente até onde vai a medula, até a altura da segunda vértebra lombar, L2. Ela não se estende até o cóccix, como se pensa. Mas é claro que lá embaixo, até o cóccix, tem diversos nervos que saem do cone, que saem da cauda equina, tá? Todos os nervos espinhais são derivados da medula, mas ela própria, ela não vai até lá embaixo. Fica na altura da segunda lombar, da L2. Ah, então essas imagens mostram direitinho isso aí. Olha aqui a imagem da medula agora separada, né? Seccionada. Uma secção a medula, uma secção horizontal dela, né? A gente está olhando por cima, vista superior. A medula também tem uma área escura e uma área clara, assim como o nosso cérebro, né? Substância branca e cinzenta. A diferença é que elas estão em posições opostas. No cérebro, a cinzenta é cortical, né? Por fora. Na medula, a cinzenta é por dentro. A substância cinzenta da medula lembra uma letra, a letra H. Não lembra? Olha. E isso é chamado de H medular. Então aqui dá para ver bem a letra H, aqui também dá para ver a letra H aqui no meio e os nervos saindo, ó, os nervos espinhais saindo da medula. Cada um tem duas raízes, uma raiz para frente e uma raiz para trás. A raiz para frente é a raiz ventral e a raiz para trás é a raiz dorsal. Cada nervo espinhal tem duas raízes, depois as raízes se juntam, se fundem e formam o nervo propriamente. Beleza? Essa imagem aí. O que mais? Bom, nervo. O que é um nervo, né? É um conjunto de fibras nervosas, é um feixe de fibras nervosas fora do encéfalo ou da medula.
A gente já viu isso, né? Quais são os que existem? 12 cranianos e 31 espinhais. Então, aí o conceito do que é nervo, já que se fala muito nesse assunto. Olha só então os nervos espinhais. Como eu disse, 31 pares, todos saem da medula espinhal, por isso o nome nervos espinhais, e as denominações são de acordo com as regiões da coluna. Ficou fácil, né? Então, as regiões você lembra: região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e região coxígea. Os nervos, então, espinhais, recebem esses mesmos nomes, olha só. 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo lá na altura do coxígeo. Mas lembrando que da L2 para baixo já é a caudequina, né? Já vimos que a medula não vai até o cóccix, tá? São nervos que saíram lá da caudequina na altura da L2. Mais um conceito aqui rápido, olha só. O que é plexo? Plexo é um conjunto de nervos, tá? Os principais plexos que existem no nosso corpo, que são áreas onde há uma grande concentração de nervos, são na região do pescoço, plexo cervical; na região dos ombros, plexo braquial; na região lombar, plexo lombar; e lá embaixo no sacro, plexo sacral, tá? Olha a imagem. Aqui então são os principais plexos e as delimitações. Observem a legenda, tá? Tem até nomes de nervos aqui também, inclusive, ó, do maior nervo do nosso corpo, o nervo ciático, é esse últimozinho aqui, ó, tá? Do lado esquerdo da imagem, tá bom? Observem essa imagem onde mostra com clareza os principais plexos, as suas delimitações, onde ele começa, onde ele termina. E há um detalhe também: o plexo lombar e o plexo sacral, como estão muito próximos um do outro, podem ser chamados de uma coisa só, podem ser chamados de plexo lombosacral, juntando os dois, tá? Então você pode se referir a eles separadamente: plexo lombar e plexo sacral, ou junto, plexo lombosacral, tá? Observem a imagem que eu preciso de água. A garrafinha aqui é maior. Beleza, né? Viram aí? Então vamos. Para finalizar, quase no finalzinho já da matéria de hoje, os nervos cranianos são 12 pares ligados ao encéfalo, por isso o nervo craniano, localizados no crânio. Cada um sai do crânio por um forame. Eles são simetricamente dispostos, os mesmos que a gente tem do lado direito, a gente tem do lado esquerdo. Simetria bilateral. Nomes dos nervos cranianos estão aqui. A lista está aí, tá? Não tem por que ficar lendo para vocês, né? Vocês são capazes de ler sozinhos, tá legal? Então eu só vou passar aqui para vocês. Vocês vão ter acesso a esses slides e vão poder ver os nomes de todos os nervos cranianos. O único que eu vou voltar a falar lá no sistema cardiovascular é o 10º par, é o nervo vago. Lá vocês vão entender por quê. Fora isso, não vou cobrar nenhum desses nomes. Mas a imagem está aqui com o posicionamento de cada um deles para vocês conhecerem, tá bom, gente? Não é uma exigência do curso técnico de enfermagem, muito menos minha, né, já que eu obedeço à matriz curricular do curso de vocês. Bom, último assunto, SMA, Sistema Nervoso Autônomo. Bom, esse sistema ele é composto por fibras nervosas periféricas que são dirigidas aos músculos lisos, ao músculo cardíaco e às glândulas. Olha só, percebam o seguinte: o que é autônomo? Funciona sem nosso controle, não é? Não é assim? É aquilo que funciona automaticamente. Percebam aqui, ó, os músculos lisos, que são aqueles encontrados em órgãos.
funcionam automaticamente? Sim. Ninguém manda seu estômago contrair, né? Ele faz sozinho, né? Músculo cardíaco, o coração, também contrai sozinho? Lógico, graças a Deus, né? As glândulas funcionam sozinhas? Você fala assim, glândula sudorípara produz a suor, e ela faz? Não. Ela só responde ao calor, né? É uma reação do seu corpo, não é isso? Todas as suas glândulas produzem suas secreções graças a estímulos autônomos, vindas de onde? De fibras nervosas periféricas pertencentes ao SMA, Sistema Nervoso Autônomo. Olha as funções. Vocês vão ver que são realmente funções autônomas. Olha, controle da pressão arterial, secreção do estômago, produção de urina, sudorese, acabei de falar, temperatura corporal e outras funções relacionadas ao estado de equilíbrio do nosso corpo, ao equilíbrio dinâmico, né? O nosso corpo, ele se autorregula. Como assim se autorregula? Se está calor, eu transpiro. Se está frio, eu tremo, né? Se algo me lesiona, eu evito. Então, o nosso corpo se autorregula. Se eu faço uma refeição, ocorre a digestão, ok? Se eu respiro, ocorre a hematose. Então, o nosso corpo ele se autorregula. Se eu bebo água, eu faço xixi, tá? Então, nosso corpo ele se autorregula o tempo todo. Essa autorregulação, esse equilíbrio dinâmico é chamado de homeostase. Tá aqui, ó. Homeostase é, então, o estado de equilíbrio dinâmico do nosso organismo. Tá legal? E o SMA está diretamente ligado à homeostase corporal. Tá legal? A esse estado de equilíbrio. E ele se divide em dois. O SMA se divide em simpático e parasimpático. Essas duas divisões têm funções opostas, são justamente opostos. O que um faz, o outro faz ao contrário. Olha só, o nosso sistema nervoso autônomo simpático, ele está relacionado com a mobilização de energias do nosso corpo, faz a gente gastar energia, né? A ação dele é estimulatória, para lidar com o aumento de atividade. Cara, eu tenho certeza que nessa hora ficou um pouquinho confuso. E aí talvez vocês não tenham entendido. Calma. O sistema nervoso parasimpático tem a ação oposta. Conserva energias do nosso corpo, ação inibitória. Olha agora como é que vai ficar simples entender isso. Vocês sabem que em alguns momentos nosso coração precisa bater mais rápido. Assim, em resposta a uma demanda corporal, tá? Se você começou a fazer uma atividade física, se você começou a correr, ele acelera, não acelera? Quem foi o responsável por essa aceleração? A ação estimulatória vem de quem? Sistema nervoso autônomo simpático. Beleza, ele estimulou, fez você gastar energia, não é isso? Está dizendo ali, ó, tá? Para lidar com o aumento de atividade, né? Mobilização de energias, ação estimulatória, ok? Depois, então, que ele foi estimulado, ele volta ao normal, ele vai ser inibido, precisa ser inibido novamente. Quem vai inibir? Sistema nervoso autônomo parasimpático, vai causar a inibição, conservação de energias, né? Diminuição da atividade, ação inibitória, tá? Então, o estímulo do coração, ou melhor, o estímulo no coração para aumentar a frequência é simpático. Para diminuir a frequência é parasimpático. Acho que com esse exemplo fica bem fácil de entender, né? E é claro que isso se relaciona a todo o nosso corpo, não somente ao coração, só um exemplo. Legal, né? Respira aí, gente. Tudo bem? Tranquilos? Entenderam tudo? Espero que sim, porque eu finalizei o sistema nervoso. Nem sei quanto tempo tem esse vídeo aí, nem sei qual vai ser o tamanho dessa encrenca aí, desse vídeo, porque eu estou gravando direto. Olha aí, deixa eu até, nem sei, não estou conseguindo enxergar aqui quantos minutos tem esse vídeo não, mas eu sei que o sistema é meio longo, né? 75 slides. Bom, enfim, gente, espero que vocês tenham entendido tudo, espero que tenham curtido o vídeo, que as explicações tenham sido satisfatórias e qualquer coisa, qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Então, um abraço, foi um prazer fazer mais esse vídeo para vocês e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.